Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais uma resenha literária para vocês. O livro de hoje é O Cavalo Amarelo, da Agatha Christie. E esse daqui é mais um livro daquele meu projeto de ler os livros da Agatha. E esse daqui é um livro que eu gostei bastante de ler, porque ele tem uma pegada assim um pouquinho sobrenatural. Apesar de ter uma explicação lógica, né gente? Porque é Agatha Christie, não é Stephen King, então tem uma explicação lógica, mas ele tem essa pegada assim meio de sobrenatural que eu achei bem interessante, que é uma coisa que a gente não tem geralmente nos livros da Agatha. Então assim, também achei bem interessante porque geralmente nos livros dela tem sempre um quem matou. A grande sacada ali, o grande mistério da coisa é descobrir quem é o assassino. E aqui não é exatamente isso, aqui é basicamente o que tá acontecendo, como que tá acontecendo essas mortes, né? Então é bem interessante. Aqui a gente não tem os detetives que geralmente tem nos da Agatha, que são o Poirot e a Miss Marple, eles não estão aqui. Então, o protagonista dessa história é um cara chamado Mark Easterbrook, então é ele que vai ali tentar desvendar a treta toda. E o que acontece é o seguinte, então a história basicamente é o seguinte, tem um padre que ele foi chamado porque tem uma senhora que tá à beira da morte, tem uma senhora numa pensão, e ela tá ali muito doente, à beira da morte, e ela pede pra ver um padre, porque ela quer se confessar antes de morrer. Então esse padre é chamado e ele vai lá então falar com essa senhora, e chega lá, ela tá realmente muito mal, e ela ali conversa com ele, ela se confessa ali com ele, e nós leitores, a gente não fica sabendo o teor dessa história, o que ela falou ali. Na verdade, quando o padre entra ali, ela fala, eu preciso contar, porque é muita maldade o que eles estão fazendo, alguma coisa assim, e daí os dois ficam ali conversando e a gente, leitor, não tem acesso a essa conversa. O fato é que o padre sai dali, ainda bem impactado com o que ele ouviu, e a mulher morre, tá? E o padre sai dali e ele vai até uma lanchonete, tomar um café e tal. E aí ele ainda tá muito pensando em tudo que aquela mulher falou pra ele, e ele fala, eu preciso anotar pra não esquecer. E ele pede ali o garçom um pedaço de papel, uma caneta, e ele faz umas anotações ali, e quando ele vai guardar, ele percebe que o bolso da batina dele tá furado. Então ele guarda dentro do sapato. E daí ele vai embora. E quando ele tá indo embora, no caminho, na rua, ele é atacado. Então alguém ataca esse padre a pauladas na cabeça e mata esse padre. E ainda vasculha a roupa dele toda, rasga, procura. Claramente a pessoa está procurando alguma coisa, mas não encontra nada. E aí quando a polícia então encontra o corpo desse padre e tal, e vai lá, né, tirar as roupas, fazer tudo, a polícia então encontra esse pedaço de papel dentro do sapato dele. E aí entende-se que era isso que o assassino estava querendo pegar. Né, o assassino matou esse padre e vasculhou tudo, os bolsos e tudo, estava procurando algo, mas não achou porque estava no sapato. Enfim, e o que tem nesse pedaço de papel? Nesse pedaço de papel, então, tem uma lista, é uma lista de nomes, na verdade uma lista de sobrenomes, só sobrenomes de pessoas, uma listazinha assim, e aí isso não diz muita coisa pra polícia, porque uma lista de sobrenomes, e aí assim, tem alguns sobrenomes ali que são extremamente comuns, é tipo Silva no Brasil, sabe, tipo, tem muito, então você não te fala nada, mas tem uns sobrenomes ali que são sobrenomes assim, bem estranhos ou bem diferentes, assim, e, inclusive o policial que tá ali, que pegou a lista e tal, ele reconhece um dos sobrenomes que tá naquela lista ali, é uma mulher, né, que ele conhece que tem aquele sobrenome, e é um sobrenome bem incomum, não é um sobrenome que você encontra assim a um monte. Então ele fala, pode ser, vou lá falar com essa mulher pra ver se ela reconhece mais alguém da lista, enfim. Então ele viaja até a outra cidade lá, pra falar com essa mulher que tem esse sobrenome. Só que quando ele chega lá, quem que ele encontra? O nosso protagonista, o Mark. E o Mark, ele é afilhado dessa mulher, né? Dessa mulher que tem esse sobrenome. E ele fala, a minha madrinha já morreu, entendeu? E ela não teve filhos e também não tem marido. Ninguém, assim, da família, não tem família que tenha o mesmo sobrenome. Ela era sozinha e morreu. Morreu de causas naturais, ela tava muito velha e morreu. E aí, né, e aí o Mark pergunta, mas por quê? O que você queria falar com ela e tal? E o investigador lá conta a história do padre que morreu, da lista e tal. E o Mark pede pra ver a lista e ele fica super entusiasmado ali porque ele reconhece mais 2 sobrenomes daquela lista. E essas 2 pessoas que ele reconhece também já morreram. Então fica meio assim, será que essa lista é uma lista de pessoas que já morreram? Todas as pessoas dessa lista são pessoas que já morreram. E que ligação que tem ali entre uma com outra? E aí, assim, o Mark vai se envolver nessa história por uma coisa assim, vai acontecendo várias coincidências ali que vão levando ele a ficar cada vez mais curioso e querer investigar essa história.
tá? Esse Mark, logo no início, no primeiro capítulo aqui, antes desse cara chegar e contar a história do padre, ele já tava ali num pub, num bar ali, né? E ele viu uma briga de duas meninas, duas mulheres ali por volta de 20 anos, brigando mesmo, tipo, de se engalfinhar, de uma arrancar os cabelos da outra e tal. E aí ele fica sabendo que as duas estavam brigando ali por causa de homem, parece que uma roubou o namorado da outra e tal. E aí, um tempo depois, uma dessas mulheres morreu. Ele viu no jornal a notícia de que uma dessas mulheres, que era muito rica e tal, tinha morrido de causas naturais também. Ela teve um piripaque lá e morreu. E aí, ele conversando assim com os amigos, né? Ele até deixa falar assim, nossa, deve ser interessante, assim, tipo, você querer, às vezes, que uma pessoa... Você tem uma pessoa que você não gosta, ou que você tá brigado, você tem um inimigo, aí você deseja, eu queria que fulano de tal morresse, e de repente a pessoa realmente morre. E aí uma amiga fala assim, mas tem o cavalo amarelo, e ela deixa esse escapar, e depois ela fica nervosa por ter deixado escapar isso e tal, enfim, então vão fazendo com que o Mark fique muito curioso. E o Mark então vai querer investigar o que é esse cavalo amarelo. O cavalo amarelo, então, ele é um local, ele é um lugar que antigamente ele funcionava ali como uma espécie de pensão, de pub, de, enfim, né, era tipo um lugar para as pessoas beberem e tal, um pub mesmo, mas hoje ele é uma casa de três mulheres moram ali, três velhas solteironas, e que tem ali a fama de serem as bruxas da cidade. Então, ele vai lá e tal, tem uma festa literária ali, e ele vai lá conhecer esse cavalo amarelo. Então tem essas três mulheres que moram ali e elas meio que se vangloriam ali de usar magia, de serem bruxas. Uma lá é médium, fala com os mortos, a outra faz não sei mais o que, com os galos lá. Enfim, é uma coisa bem maluca mesmo. E tem uma mulher então ali que ela meio que ela fala isso mesmo, que ela tem o poder de matar as pessoas com a mente. Então, basicamente, o que acontece no cavalo amarelo? A pessoa quer matar alguém. Tipo, você tem uma pessoa que você não gosta, às vezes você tem um tio lá que é milionário e que quando ele morrer você vai herdar tudo, então você quer que ele morre logo. Então você vai lá no cavalo amarelo e contrata os serviços deles, que é pago. E aí, essa mulher, ela vai fazer com que aquela pessoa lá morra, mas assim, sem contato nenhum, só com a força do pensamento. Ela vai pensar ou ela vai fazer as bruxarias dela ali e a pessoa que tá lá do outro lado do mundo vai morrer. Então, assim, é um negócio que ninguém acredita, porque como é que você vai matar alguém só com a força do pensamento ou só com bruxarias e tal? Mas, de fato, a pessoa lá morre. E sempre que a pessoa morre, morre de causas naturais. Não tem nada que justifique um assassinato, nada que indique que a pessoa foi envenenada, ou sei lá, que aconteceu, ou foi um acidente tramado. A pessoa morreu de causas bem naturais mesmo. Então tem todo esse mistério. E assim, não adianta você chamar a polícia pra ir atrás dessa mulher, porque ela vai confessar. Tipo assim, imagina você, a mulher num julgamento de assassinato. A mulher tá sendo condenada, tá sendo julgada por um assassinato. Ela chega lá e fala, tá, legal, eu sou culpada, fui eu mesmo que matei. Aí a polícia pergunta, tá, mas como que você matou? Ela, com a força do meu pensamento. Tipo, sabe, não tem como você levar isso em conta, ou enfim, passa por louca, ou essa mulher é maluca, que não sei o que, mas o fato é que essas pessoas realmente morrem, tá? Então, tem uma lista de pessoas e tem muitas pessoas que vão lá procurando essa mulher nesse cavalo amarelo e fazem esse serviço ali, dessa bruxaria toda ali, e a pessoa realmente morre. Então, o Mark fica muito interessado em tentar descobrir o que acontece, como que essa mulher consegue matar os outros à distância, sem nenhum tipo de contato, sem nada, sabe? Então, assim, é bem interessante, é isso que ele vai investigar aqui. Ele vai meio que se passar por um cliente que quer matar uma outra pessoa para poder tentar descobrir como que a coisa funciona. E é bem interessante da gente ir acompanhando. E esse livro aqui, ele tem a presença da Ariadne Oliver, que é uma personagem que já apareceu naquele lado das bruxas, da Festa das Bruxas. Eu já fiz a resenha aqui, e ela aparece em alguns outros livros da Agatha, mas ela não é a protagonista nem nada, ela aparece em alguns momentos aqui, então é bem interessante. Eu gostei bastante desse livro, porque como eu falei, ele foi bem diferente, porque ele tem essa pegada sobrenatural dessas mulheres, dessas bruxas e tal, mas é óbvio que no final vai ter uma explicação lógica, né, não vai ficar no sobrenatural, mas é bem interessante. Eu gostei bastante da escrita, então vai ficando por aqui. Essa é a minha dica desse mês, O Cavalo Amarelo, de Agatha Christie. Beijos, até a próxima!